Irmãos e irmãs, meu nome é Eudes, como o nosso irmão falou, né? A gente já veio aqui também no seminário, né? Foi aqui também ou lá em outra sala, se eu não me engano? Vim também na experiência de oração e hoje nos dons e carismas, né? Muito importante isso. Meu amigo João, né? O João, fica em pé aí, João. João de Souza, nosso amigo lá, sempre está... Estou levando ele, ou ele me levando, né? Lá vem rezando na estrada, né? Do nosso grupo de oração, Rafael. E hoje nós vamos falar sobre o dom de profecia. E essa palavra que o nosso irmão Chiquinho pregou, leu, nós vamos ler novamente, porque isso aqui é Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 12. A gente sempre tem que estar... Tá dando microfonia? Não, eu estou... então tá bom. Se eu estiver muito na frente. Então nós temos que ter... Vai lá, 1 Coríntios capítulo 12. Nós temos que ter assim na ponta da língua essas palavras, né? Que é o Atos, que é o nascimento da igreja, né? Atos 2. E 1 Coríntios capítulo 12. Do 4 até o versículo 11. Os carismas e seu emprego. No versículo 1 diz assim: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, a outro por esse mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, a outra graça pelo mesmo Espírito, a outro dom a outro dom, é isso que eu vou falar, a outro por fim a interpretação das línguas. Mas, irmãos e irmãs, é o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Palavra do Senhor. Nós sabemos que há uma divisão, né, nos carismas, né? São chamados os dons carismáticos de revelação, que são dom do discernimento dos espíritos, palavra de ciência e palavra de sabedoria. O segundo grupo, né, são os dons carismáticos de inspiração, que é isso que eu vou falar hoje: profecia, línguas, interpretação das línguas, e os dons carismáticos de obras de poder, que é a fé, cura e milagres. Amém? Amém. Na prática, a gente vai viver esse momento tão especial que nós estamos vivendo. Enquanto vi o Nito falar, eu lembro da minha amiga também, já fez lá com a gente, muitos de vocês fez o encontro de dons e carisma, Zé Carlos, o Ademar, né, também. E eu tenho acho que tem mais ou menos 7 anos gravado lá no Polivalente, você lembra? Não te conhecia. Aí eu vi ter gravado lá no São Silvano, lá, Dons e Carisma, lembra que você estava, você e sua esposa, sentadinho lá atrás, né, cantando,
Então, eu lembrei, na hora que você deu o testemunho aqui, eu lembrei. Olha como que Deus faz na vida da gente, né? Olha como que Deus faz. Deus foi lá em Conceição da Barra, conheci esse irmão, né? Aqui na nossa diocese, na Diocese de São Mateus, que um período grande que eu fiquei lá na Diocese. Um dia eu estou pregando lá em Linhares, eu vejo Chiquinho lá no meio de todo mundo. Chiquinho, o que você está fazendo aqui, moço? Eu mudei para cá. Então olha só, né, Chiquinho? Como que o Espírito Santo, esses dois irmãos, né? Desde 1900 de algumas coisas, lá no Retiro. Tinha cabelo preto ainda? Faz muito tempo, hein? As meninas lá do São Jorge, né? Deus abençoe, né? Faz tempo que eu não vou lá do Joel, na minha... Como é o nome da minha amiga que sempre me acolhe lá? Vem, sempre me acolhe. É os carismas, meus irmãos, é os carismas, né? E hoje podemos afirmar que profetizar é falar em nome de Deus. Amém? Amém. Você fala, quem fala em nome de Deus, levanta a mão. Todos nós. Então poderíamos dizer que você é um profeta. Porque profetizar é falar em nome de Deus. Desse modo, todos os batizados, que coisa linda hoje na missa lá, né? O padre batizando aquelas crianças também, porque no batismo somos profetas, enquanto nos cabe aí todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. A profecia é um dom pelo qual Deus manifesta os seus pensamentos, suas intenções para com determinada pessoa ou grupo de pessoa no momento presente, utilizando-se para tanto de um instrumento humano com o intuito, primeiro, de consolar, né? Se Deus quer falar através de nós, Ele usa o profeta. E você é o profeta. Eu sou o profeta. Mas a profecia é primeiro consolar, acalmar, gerar paz, produzir esperança, aliviar. Então ela, meus irmãos, é para consolar. Segundo, né? Ela é para exortar, para corrigir, aconselhar, encorajar, edificar, construir, fazer crescer. Coisa bonita, né? Isso, a palavra está lá em 1 Coríntios 14, 3. Que a palavra é para isso. Consolar, exortar, quer dizer o que? Corrigir, aconselhar, né? Terceiro, edificar, instruir e fazer crescer. Quem? Os homens e as mulheres que estão a serviço de Deus. E é um dom pelo qual Deus esclarece sua vontade ao nosso respeito para o momento presente, extensivo e futuro. Por isso, é de suma importância de que no espaço da palavra de profecia, nos nossos grupos de orações, tem que acontecer nos nossos grupos de orações. Eu lembro uma vez isso, antes de participar da igreja, Padre Devaldo, quem conhece, né? Quem lembra desse profeta? Hoje está na Linhares. Eu lembro no meu aniversário, eu tinha um desejo de morte, de tirar a vida dos outros. Tinha um pensamento assim, não participava de nada de igreja. Um dia assim, lá na paróquia do Nosso Senhor da Glória, o Padre Devaldo conduzindo com aquela simplicidade. Era o dia do meu aniversário, 19 de agosto. E o Padre Devaldo, sem eu saber, ele falou assim:
E era no momento da missa, ele estava no momento da missa, ele dizia assim: o Senhor não quer que você tire o sangue de ninguém, que tire a vida de ninguém. Eu senti que aquela palavra foi para mim, e eu comecei assim a sair lágrimas nos olhos. Nem conhecia a renovação carismática. Então essa palavra, meu irmão, minha irmã, é para consolar, para exortar, para instruir, para edificar. É um dom de muita importância. E nos grupos de oração e também nos eventos da renovação carismática, Deus quer sempre falar com o seu povo e traz diversos modos, incluindo a palavra de profecia. A profecia é transmitida sempre na primeira pessoa singular. Nós vamos depois, fazer esse momento na prática mesmo. Depois, no momento da oração, nós vamos pedir, nós vamos primeiro falar em voz português, pedindo, clamando. Depois nós vamos falar em línguas, orar em línguas. Depois nós vamos silenciar e nós vamos pedir uma palavra de profecia, que você é profeta, cada um de nós somos profetas. Então a profecia é sempre na primeira pessoa singular, tendo em vista que é Deus mesmo falando através do profeta, que por sua vez tem o livre arbítrio de proclamar ou reter a profecia. Não sei se já aconteceu de vocês estar em determinada situação, vir uma palavra ou bíblica, uma profecia, você reter, você não falar, mas a outra pessoa que está ali naquele ambiente fala assim: meu Deus, já aconteceu com vocês? Já? Eu ia falar isso, mas você reteu, e Deus, olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã, como que Deus, Ele é Deus, quando Ele quer falar, Ele fala mesmo. Então Deus não subjuga ninguém. O homem não perde o controle de suas faculdades, dos exercícios, qualquer carisma, Ele não perde o controle. Nós tivemos lá em Colatina, isso lá nos anos 90, a pessoa que hoje foi a fundadora da renovação, tudo começou lá em Colatina. Você vê essa camisa dos grupos de oração? Tem alguém com a camisa do grupo de oração? Não, mas aquela de 1978, eu acho que o Nido tá ou não? Não. A camisa do grupo de oração, lá atrás está 1978. Foi a Vitorinha. A Vitorinha começou, graças a Deus, tive a honra de participar. E a Vitorinha dizia assim: nem muito do céu, nem muito da terra, nós temos que ter equilíbrio. Amém? Vamos lá. Nem muito do céu, nem muito da terra, equilíbrio. Vamos lá? Nem muito do céu, nem muito da terra, equilíbrio. Equilíbrio. Existe, eu fico assim meio preocupado às vezes com a renovação carismática, com alguns grupos, porque existe alguns terroristas espirituais. O que é isso? Bota pressão em tudo. Você viu lá naquele lugar, é o fim dos tempos. Calma. Como que é? Guarde isso, eu guardei isso. E aí a pessoa, tudo é desequilíbrio, manda aquelas mensagens apavorosas. Faça essa oração, porque um dia tem que passar para 57 pessoas. O pobre da pessoa vai lá, fica 2 dias passando aquilo lá, e aí chega outra, porque uma pessoa não passou. Aconteceu um negócio tão difícil na vida dessa pessoa,
Você conhece alguém assim? Conhece ou não conhece? Já te mandaram ou já não mandaram? Quando manda para mim, para. Porque Deus ama. O que a profecia é? O que a profecia é? Ela consola, exorta, guarda sempre isso, edifica. Eu disse, às vezes as pessoas vêm a gente e falam assim: jogaram terra de cemitério na minha calçada, o que eu faço? Olha como que é. Isso se chama, às vezes, quando essas pessoas mandam esses terroristas espirituais, né? E falaram que lá não sei das contas, que 2025, dia 26, não vai passar. O que a igreja diz? O que o Papa diz? Eu sempre vou em cima disso. Uma vez alguém chegou para mim e falou assim, no meio da pregação, eu não esqueço disso, eu não fiquei magoado com a pessoa, eu estava pregando um tema, a pessoa falou assim, Eudes, o que você acha das visualizações lá, hoje reconhecida pela igreja, ali na Pedra do Elefante, em Nova Venécia? Na época não era. O que você acha? Meu Deus, eu pensei, faltou o discernimento, porque eu estava falando de uma coisa, a pessoa falou de outra, né? Eu falei, irmã, é o seguinte, no dia que a igreja falar que realmente está acontecendo a aparição de Nossa Senhora lá, eu fico com a igreja. Ah, mas eu faço, eu aceito. Sim, não é proibido. Vamos botar aqui, isso dá polêmica, os 3 dias de trevas. Foi um santo, mas acima do santo estão os apóstolos, que é quem? Os bispos e o Papa. O que os bispos e o que o Papa fala dos 3 dias de trevas? Porque desde quando eu comecei na renovação eu ouço esse negócio de 3 dias de trevas. Porque o santo, nós não estamos diminuindo o santo, mas também eu fico com a igreja. No dia em que o Papa Leão falar, é verídico, no dia que o nosso bispo falar, pode acreditar, eu fico com a igreja. E não é pecado, porque você tem que andar sempre em intimidade com Deus, não é só se preocupando nos 3 dias de trevas. Então, meus irmãos, Eudes, aí você está curioso, né? Porque a pessoa falou com Eudes assim, jogaram terra de cemitério na minha calçada. Eu tenho certeza que eu já sei quem é, porque eu fui numa mulher, a mulher disse assim, cuidado, tem uma pessoa lá perto de você. Olha só, o que a profecia é? Consolar, exortar. Mas eu fui numa mulher que ela falou assim, que no meu trabalho tem alguém perigoso. Aí eu chego no trabalho, se o Zé Carlos trabalha comigo, eu falo, será que é o Zé Carlos? Eu desconfio que é o Chiquinho. Mais provável. É o Ademar. Ele sentou do meu lado esquerdo. Irmão, tudo superstição, minha irmã. Você vai ver coisas. E é um perigo que às vezes isso acontece até dentro da igreja, quando alguém reza por alguém. Lá dentro da sua casa, a pessoa fala assim, é a mamãe, é o papai, é aquela tia, é o meu irmão. Vamos lá? Eudes, o que você respondeu para a pessoa que disse que jogaram terra de cemitério na calçada? Pega uma mangueira, vai lá e dá uma jogada de água lá, passa um pano e pronto. O que o Salmo diz? Caiam
1.000, 10.000 a sua, e você não será atingido. Um dia alguém falou comigo assim: eles falaram comigo que sonhar com cabelo é ruim. Não sei, nem colocam sonhar com cobra, se sonhar com isso, gente, com dragão. Aí a pessoa falou assim: deixa eu só te falar uma coisa. Como que foi o sonho? Eu engolia os cabelos. E eu falei: você está preocupada? Muito. Então, minha filha, da onde que o cabelo vem? Da onde que o cabelo vem? Da onde a preocupação vem? Ainda perguntei: tem mais alguma coisa? Então, meus irmãos, o que profetiza antes recebe a inspiração divina em seu coração, em suas faculdades mentais, e proclama para a Assembleia. Observação: a profecia é exclusiva para aquele momento e para aquela determinada pessoa, povo, grupo de oração, comunidade, não sendo genérica e aproveitável para o outro grupo de oração. O Jorge, né? Cadê o Jorge? O Jorge está aqui junto com as meninas, eles são lá do grupo de oração São Bento. Lembra ainda? Nós estamos aqui na Sagrada Família rezando. A palavra veio para a Sagrada Família. Ah, mas vamos levar lá para São Bento? O São Tiradentes, né? São Jorge Tiradentes? Não. A profecia foi aqui. A profecia lá no São Bento é no São Bento. A profecia lá no Rafael é Rafael. Vocês estão entendendo? Então, meu irmão, pode ser proclamado em línguas, ou seja, num idioma da Assembleia, ou em línguas, outro dons carismáticos de inspiração, que vamos ver a seguir, e no último caso, será necessária a manifestação do terceiro, que é a interpretação das línguas, para tornar a palavra profecia inteligível. Esse terceiro dom carismático também é pertencente ao grupo de inspiração, que igualmente será visto, acredito, a seguir, ou não sei se alguém já falou, né? Mas a verdadeira profecia, existe a profecia humana, existe a profecia divina e existe a profecia diabólica. Precisamos sempre de ter o dom do discernimento para termos perfeição de qual Espírito está nos movendo a profetizar. Eu sempre digo que o discernimento, ele é o antivírus dos outros dons. O que é o antivírus no computador? Ele vai proteger o celular, vai proteger os outros aplicativos. Então, a importância do guardião, que é o antivírus, que é o discernimento de todos os carismas, o discernimento dos espíritos. Quando uma profecia for de fato inspirada por Deus, que é uma verdadeira, né? Pode acontecer para trazer o que? Paz, para trazer conforto. Uma vez tinha uma senhora chamada, acho que era tia de Ná, não sei o que, uma senhora famosa, acho que já até morreu. É tia de Ná mesmo? Mãe de Ná, gente, né? E essa senhora teve uma profecia na ponte de Colatina, que quando estava passando uma Kombi amarela, a ponte ia cair.
Pô, gente, tinha gente que não atravessava a ponte. Se visse um carro amarelo. E aí nós voltamos em 1 Coríntios 14, versículo 3, que a profecia, ela é para consolar, exortar. Mas aí a irmã de Ná, a mãe de Ná falou: quantas pessoas no final do ano, quantas pessoas saem de casa, quero ver o meu horóscopo, quantas pessoas tem um cigano, eu quero que você... Uma vez o cigano falou comigo assim: eu quero ler sua mão. Eu disse: mas não tem nada escrito, não. Uma coisa interessante, quando a pessoa chama o outro para ler a mão, é sempre a mão direita. Mão direita, sempre a mão direita. Você já viu isso? Mas assim, quando a platina não fica não. Pegou sua mão, né? Pegou também? Mas gente, não deixa não. Para essa gente. Mano, todo respeito, é claro, né? Não tem nada escrito, não. Antigamente eu escrevi alguma coisa na mão, agora eu não escrevo. 16 anos, né? Aí, olha só como que a pessoa faz. Ó. Você acha que ela está lendo a sua mão, mas ela está lendo a sua mente. E são dons, tá? São pessoas que têm dons, só que usaram para um outro lado. Então a profecia pode acontecer, entretanto, que alguém, na tentativa de utilizar o dom, ceder o impulso, sem prévio discernimento e inspiração dada por Senhor. Nesse caso, a proclamação da profecia não gerará nenhum efeito na assembleia. Tipo assim, quando não é de Deus, ela não gera nada na assembleia. Tranquilo, a pessoa falou, ela teve vontade de falar, ela já saiu de casa com aquele pensamento. A não profecia, pode ainda ocorrer a proclamação da falsa profecia, quando for por inspiração diabólica, na tentação de desestabilizar os filhos de Deus, gerando mal-estar na comunidade e a sensação do que não foi dito. Eu vi um pregador falando o seguinte, que estava acontecendo na comunidade uma aparição de Nossa Senhora. E qual era o horário da aparição? Era às 19 horas, justamente no horário da Santa Missa. Olha só, né? A profecia, ela está lá acontecendo, as pessoas deixavam de ir na missa, e o padre falou assim: eu também vou, mas eu vou levar Jesus. Quando ele chegou lá, aquela pessoa que falava, que era profetisa, saiu correndo. Amém? Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa situação, louva a Deus, retorna-se a moção de escuta profética. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca da profecia. Aquele 1 Coríntios 14, 3, aquele porém que profetiza, fala aos homens para edificar. Guarde isso sempre, anota aí, 1 Coríntios 14, 3, aquele porém que profetiza, fala aos homens para edificar, para exortar, para consolar. A profecia nunca vai contradizer a Sagrada Escritura, tampouco o magistério da igreja. Eis que ambos são inspiração de Deus para edificar, consolar, exortar os homens. Quantas pessoas falando mal do Papa? Ah, mas o Papa, ele não gosta de Nossa Senhora. Se você for ver, corretora, desde o Papa João Paulo II, ele já falava
que o único que salva é Jesus. Maria teve uma participação muito especial. Depois veio Bento XVI, depois veio o Papa Francisco, que também, e o Papa Leão colocou em prática. Então, cabe a nós, pode ser no final, aí vai ter um momento de perguntas e respostas. Cabe a nós obedecer, porque a profecia nunca vai contradizer as sagradas. O que Jesus disse para o primeiro Papa? O que tu ligares. Existe um grupo que eles usam, eu até ouvia esse pessoal, eles têm um negócio na internet, que depois que eu fiquei sabendo de certas situações, de um dos fundadores, eu vou até usar o nome deles aqui, eles usam o nome de Bom Pastor. São alguns leigos, em algumas comunidades, são coisas terríveis, que eles dizem assim, que eles não aceitam o Papa depois do Concílio Vaticano II. Olha, e isso está muito divulgado na minha família. Entendeu? Um tio e uma tia, que eram praticantes todo domingo na igreja, mas por causa dessas influências, eles seguem o tal de Frei José Tiago. Esse aí também, o Frei Tiago. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Fica com a igreja. Fica com a igreja. Eu fui lá, eu excluí, não sigo mais esse Frei Tiago. Então, pelo amor de Deus. E esse grupo que é chamado Bom Pastor, que dividiu a igreja, o bispo do Rio de Janeiro, porque eles queriam participar. Para eles a missa tinha que ser a missa tridentina. Gente, porque nós temos que tomar cuidado. Então, a profecia nunca vai contradizer a Sagrada Escritura, tampouco o magistério da igreja, e ambos são inspiração de Deus para edificar, consolar e exortar os homens. A profecia ela pode ser pessoal, quando recebida por uma pessoa que se destina a ela mesma. Por exemplo, em sua oração pessoal, quero aqui dar um parênteses aqui e falar. Alguém chegar para você e falar assim: eu estou profetizando na sua vida, não aceite isso. Eu posso fazer isso aqui, ó. Rezar, pedir o Espírito Santo, pedir a sabedoria, pedir o discernimento. Irmão, uma vez eu disse, não sei se você lembra, falei para você, você vai coordenar o grupo de oração, né? E um dia você me falou, eu lembro que você, então, não cheguei para ele loucamente. Falei, meu irmão, me veio assim, você conduzindo o grupo. Só para confirmar o que ele falou, que quando ele falou para mim, né, nós do grupo de oração, assim, você vai ser coordenador do grupo de oração, ele virou para a coordenadora atual e falou assim: agora você chega lá e não coloca ele como coordenador não, porque Deus não falou, ele vai ser o coordenador agora. Ele levou 2 anos para mim ser coordenador do grupo de oração. No final do coisa, gente, vai ter perguntas e respostas, não sei se dá anido, né? Mas vamos lá. A mensagem, por exemplo, em sua oração pessoal, comunitária, coletiva, quando a mensagem proferida por uma ou mais pessoas, se determinada assembleia, grupo de oração, comunidade, além disso, a profecia pode ser recebida em forma de mensagem no coração, visualização, pensamento, inspiração, através de um sonho ou em línguas. Profecia não é passar recado. Amém? Amém. Tenho falta de ar. Também 61 anos, meu filho, você quer o quê? Né?
Profecia, Nito, é 34 minutos no meu aqui, tá certinho? Profecia não é passar recado, não é flechada. Fala pro seu irmão. Não é passar recado, não é flechada. O cara estava no Santíssimo, precisava de dinheiro. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que isso não acontece, né? O cara estava sem dinheiro, precisava pagar alguma coisa. Fizeram um empréstimo no nome dele, ele ficou sem dinheiro. Estava no Santíssimo. O cara disse assim: o Senhor está me mostrando que tem um irmão aqui presente que vai me emprestar 5 mil reais. E esse cara tem dinheiro. Aí o cara que tinha dinheiro falou: pelo amor de Nossa Senhora da Aparecida, eu tenho esses 5 mil. Já que Deus mandou, lá você pediu dinheiro, né? Deus falou que ia emprestar 5, toma aqui os 5 mil. Até hoje. Passou o mês, o cara nem ia no Santíssimo mais, né? Passou 2 meses. Aí no dia da adoração, o que emprestou ficou vigiando se ele ia entrar, ele entrou. Aí tá os dois lá novamente, né? Tá os dois lá novamente. Ele pegou a palavra e disse assim: aqui dentro tem um irmão que pegou 5 mil reais com o outro, e Deus falou: se ele não pagar, ele vai morrer. Toma seus 5 mil reais. Então, gente, meus irmãos, é uma história, mas isso às vezes pode acontecer. Talvez isso acontece. Então, profecia não é passar recado, não é flechada. Eu tenho um problema com o irmão, que às vezes isso acontece. Eu jogo uma indireta para aquela pessoa, eu jogo uma indireta para aquele irmão. O objetivo da profecia, para o povo em geral, profecia significa, às vezes, predizer o futuro, prever acontecimentos. Profetizar, já falamos uma vez, que quer dizer falar em nome de Deus, que tem muito mais coisas a comunicar aos homens do que simplesmente informar eventos do futuro. Quantas pessoas que ficam acreditando nessas profecias do Fantástico, nessas profecias que saem nas redes sociais, nessas profecias de muitas pessoas que se dizem ser católicos, mas não são. São às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que estão querendo atrair visualizações e ganhar dinheiro, fica botando contra a igreja, contra a renovação carismática. Então, o objetivo da profecia é falar em nome de Deus, que tem muito mais coisa para comunicar aos homens do que simplesmente informar. O alvo da profecia, como diz lá em 1 Coríntios 14, 3, edificar. A profecia fala para exortar, não é uma ordem, mas um convite pessoal, um convite íntimo, um confidente. Não se pode deixar de aceitá-lo com júbilo. A profecia fala para consolar. Amém? Então, meus irmãos e minhas irmãs,